paz do Senhor, povo de Deus. Hoje o Senhor traz uma palavra ao nosso coração que fica no livro de Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante. E aqui, como título dessa mensagem, está dizendo assim: a primeira multiplicação de pães. Mas não é sobre a multiplicação de pães que Deus quer falar conosco hoje. No início da mensagem, fala aqui que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar afastado e, vendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O que foi que Jesus ouviu? O que é que Jesus ouviu? Que ele quis se afastar, que ele quis ir para um local deserto. No início do capítulo 14, vai falar sobre a morte de João Batista. João Batista era um profeta do Senhor, primo de Jesus. Ele foi morto e os seus discípulos foram dar a notícia a Jesus. Jesus estava pregando perto do mar a uma multidão que foi se juntando ali para ouvi-lo falar. E logo me chama a atenção, Deus fala ao meu coração acerca disso, que no capítulo 13 fala que Jesus saiu de casa e sentou perto do mar. E ali foram se juntando pessoas perto dele, todo mundo queria estar perto de Jesus. E ali se juntaram pessoas perto dele e ele então começou a falar através de parábolas acerca do reino de Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas com a forma que Jesus falava, porque era diferente da forma que os fariseus falavam. E também Jesus estava ali totalmente acessível, porque os fariseus ficavam no templo e eles não se relacionavam com qualquer pessoa. Os fariseus, para entrar no templo, tinha toda uma religiosidade, dependendo de pessoas que estavam enfermas, dependendo da enfermidade, as pessoas não podiam ter acesso ao templo. Então não era todo mundo que tinha acesso à palavra, essa palavra aqui, que eu e você hoje temos acesso ilimitado. Antigamente não era bem assim. Jesus estava falando ali, na praia, Jesus estava lá falando e de uma forma diferente. Jesus era diferente, Jesus é diferente. Então, a multidão aumentou, Mas enquanto Jesus estava lá pregando, vieram os discípulos de João Batista e deram a notícia para Jesus, que João Batista tinha morrido, tinha sido morto. E Jesus, ouvindo aquilo ali, ele quis se afastar. Então, Jesus entra no barco e vai para um local distante. A Bíblia relata, que ele vai para um local afastado. Mas a multidão, vendo isso, foi seguindo ele a pé. Para onde o barco vai, eles vão indo, até que Jesus chega no local, que é um local deserto, afastado, e ao descer ele vê aquilo, a multidão seguiu, ele tem compaixão, se move de compaixão por aquelas pessoas, por aquela multidão e começa a curar os enfermos. Mas espera aí, Jesus não estava triste com a notícia, não fala que Jesus estava triste, mas eu entendo que ao receber a notícia que um primo, porque Jesus é Deus, sim, mas ele veio em forma humana, ele passou pelas nossas mesmas tentações, a diferença é que Jesus venceu todas, ele não caiu em nenhuma tentação, mas ele passou por angústia, sofrimento, dores, Jesus passou por tudo isso. Então, ao ouvir a notícia que o seu primo tinha sido morto, acredito eu que ele ficou triste. E então aqui relata que ele quis ir para um local afastado, ficar sozinho. Mas a Bíblia também relata que ele não conseguiu, porque a multidão sedenta por Jesus o seguiu. E quando ele viu isso, ele, vamos dizer assim, guardou a dor dele no bolso e foi cuidar da dor dos outros, da dor do próximo. E é aí que está a mensagem que o Senhor quer falar conosco hoje. Algumas vezes, muitas vezes, queremos ficar sozinhos, queremos ter um tempo para nós, e isso não é errado, Jesus, que é o nosso exemplo a ser seguido, ele também quis ficar sozinho. Diante de uma notícia ruim que ele recebeu, ele sentiu o desejo de ficar sozinho. Ele até tentou, mas não conseguiu. Nesse momento aqui, Jesus não conseguiu. Vai haver momentos na Bíblia que Jesus consegue se afastar para orar, mas nesse momento aqui ele não conseguiu. E quantas vezes queremos também um tempo sozinhos, um tempo sozinho para reorganizar as ideias e não conseguimos, porque outras pessoas precisam da nossa ajuda, precisam de nós. E a mensagem que Deus traz hoje ao nosso coração é: quando você quiser um tempo sozinho, mas o seu próximo estiver precisando de ajuda, guarde a sua dor no bolso e vá cuidar da dor do outro. Por que, Brenda? Por que eu devo fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Nós não devemos fazer algo pensando em troca, mas ainda assim, Deus nos recompensa. Ainda que a gente faça sem pensar no retorno, Deus nos recompensa, porque a lei da semeadura é bíblica. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente faz o bem ao outro, pode ter certeza que iremos colher o bem que estamos fazendo. Você fala assim: mas e a minha dor? A dor que eu estou sentindo naquele momento? Eu tenho certeza que Deus vai preparar um momento exato para você tratar desta dor. Mas, se hoje você quer um tempo para você, você necessita ficar sozinho, mas de repente chega alguém e te pede ajuda, lembre dessa palavra.
lembre dessa palavra, se compadeça da dor do outro, porque quando nós nos compadecemos da dor do outro, milagres acontecem nas nossas vidas. Jesus começou a curar os enfermos e depois disso o texto fala sobre a multiplicação dos pães, porque a multidão tinha fome e como eles estavam em um local deserto, não tinha onde comprar comida. Aí os discípulos até falaram para Jesus: despede-os, porque já está tarde e aqui não tem onde a gente arranjar mantimento para toda essa multidão. E Jesus fala: não, eu não vou dispensá-los assim com fome. O que é que nós temos? E eles falam que eles têm apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia relata que o Senhor faz o milagre da multiplicação e cerca de 5.000 pessoas aproximadamente são saciadas. Deus quer te saciar por completo. Mas, às vezes, teremos que ir a locais desertos para que Deus venha nos saciar. A multidão seguiu Jesus até o deserto. Ei, não se distraia quando você tiver algo que só Jesus pode resolver. Não pare no meio do caminho. Vá até o deserto se for necessário, porque o deserto não é um local confortável. É distante, é solitário, de dia é quente, à noite faz muito frio. Sabemos que o deserto não é um local para se morar, mas às vezes temos que passar pelo deserto para ouvir a voz de Deus, para silenciar as distrações, porque no mundo de hoje o que mais temos é distrações, é séries, redes sociais, o dia a dia corrido. Nós já temos o dia corrido do trabalho, dos nossos afazeres, e ainda as distrações, acaba que às vezes nós não temos nem tempo de orar, de clamar por aquilo que tanto queremos. E Deus fala para nós: não deixe de buscar aquilo que você quer. Se possível, silencie as distrações. Vai até o deserto em busca do teu milagre. Vai. E enquanto isso, enquanto em meio aos seus problemas, você encontrar um próximo em dificuldade que você possa ajudar, independente de qual seja essa ajuda, ajude, se compadeça. Ainda que pareça que você não vai ganhar nada com isso, saiba que você está fazendo para Deus e Deus não precisa nos pagar nada. Não é verdade? Deus não precisa nos pagar nada. O maior preço Ele já pagou na cruz do Calvário. Jesus já pagou por nós. Devemos fazer as coisas para Deus por amor e gratidão, sem esperar nada em troca. Mas Deus é justo. E ainda que a gente faça sem esperar nada em troca, nós recebemos. Porque o que plantamos, colhemos. Plante compaixão, amor e você colherá milagres. Recebe essa palavra em nome de Jesus.